Convidados mais uma vez a acolher o dom da vida. Esta vida que é esse sublime dom que Deus nos concedeu. Disse Jesus que o nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas Ele é o Deus da vida. Ele disse também que veio a este mundo para que nós tenhamos vida e tenhamos a vida em abundância. Amou tanto a vida que Ele mesmo ofereceu a sua vida para que a nossa vida fosse resgatada do preço do seu pecado, que é a morte. Deus não quis a morte e não quer a morte, mas em Jesus Ele vence a morte pela sua ressurreição. E é justamente isto que disse o livro da sabedoria que nós ouvimos hoje, quando diz assim: Deus não fez a morte. Deus não tem prazer com a destruição dos vivos. Que palavra forte esta. Justamente no momento em que nós estamos a viver, nesta pandemia, tantos sinais de morte. E, infelizmente, tantos descompromissos com o cuidado da vida, chegando a experimentarmos que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos e irmãs que morreram nesta pandemia não foi querer de Deus, mas fruto das irresponsabilidades, sobretudo daqueles que mais poder têm neste país e por não cuidar devidamente, fazer o caminho necessário para que esta pandemia fosse enfrentada, vencendo o máximo que pudéssemos desta morte, que não é um querer de Deus, mas fruto das nossas irresponsabilidades. É por isso, meu irmão, minha irmã, que o cristianismo não é a religião que exalta a morte. O cristianismo é a religião que exalta a vida. E só tem sentido a morte para nós na perspectiva de que a vida ela seja cuidada, ela seja defendida, ela viva com dignidade. Então, diante de uma cultura que estamos a vivenciar muitas vezes de exaltação da morte, nós precisamos firmar no coração esta verdade que Deus diz para nós hoje, à luz da sua palavra. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. A morte natural faz parte do próprio existir humano e todos vamos passar por ela um dia. Mas precisamos lutar com toda forma de morte que não vem da natureza humana, mas que é fruto do pecado, que é fruto de sistemas iníquos que não defende a morte, mas que faz ela acontecer de maneira ainda a fazer muito mais estrago e sofrimento na nossa humanidade. Portanto, nós temos que sempre voltar à fonte da nossa fé, que é a pessoa de Jesus Cristo, que, como nós ouvimos no Evangelho, é aquele que veio para cuidar e oferecer a vida a todos e todas.
Se podemos dizer de Jesus algo que lhe é peculiar, era o seu compromisso com o cuidado da vida. O tempo todo Jesus se colocava do lado daqueles em que esta vida estava mais fragilizada. Companheiro daqueles e daquelas onde esta vida era ameaçada, estava fragilizada, sofrida. Era estes que especialmente Jesus se dirigia e se colocava do lado, e com a força e a coragem da sua palavra, dos seus gestos, da sua vida, ele denunciava tudo aquilo que não gerava a vida dos filhos e filhas de Deus. A história que ouvimos hoje desta mulher traz-nos muito de perto esse olhar de Jesus para com cada situação de sofrimento diante da morte, diante daquilo que as pessoas vão experimentando no seu dia a dia, e nós experimentamos tantas vezes isto também. E disse o Evangelho que ele estava no meio de uma multidão, mas de repente aproximou-se dele aquela mulher que sofria por longos anos de uma enfermidade. Aquela mulher, no meio da multidão, ela foi olhada por Jesus. É tão bonito pensarmos assim, que nós não somos diante de Deus anônimos, não somos massa, não somos números, mas somos cada um pessoas, seres humanos, com a sua história, com a sua vida, de alegria, de dor. Como diz aquela canção, cada um no seu canto padece o seu tanto. E Deus nos olha a partir daquilo que nós realmente somos e não aquilo que os outros pensam sobre nós. E Jesus tinha esta beleza de olhar na multidão, cada um e cada uma pessoa, naquilo que lhe estava acontecendo. Aquela mulher ouviu falar deste mestre. Aquela mulher que sofria por longos anos de uma hemorragia. O sangue, na cultura de então, era a expressão da vida, da morte. Aquela mulher estava morrendo com aquela hemorragia. Aquela mulher também era considerada naquela cultura uma impura por causa da sua hemorragia, porque ela trazia uma doença como castigo de Deus. Vocês imaginem o que esta mulher passava no seu coração. Uma cultura extremamente patriarcal. Ela se sentia distante de tudo e de todos e de Deus, era excluída. Tinha gastado toda a sua vida naqueles anos procurando médicos que a pudessem curar, mas nada. Ela já tinha perdido toda a esperança. Como nós hoje, muitas vezes também, meu irmão, minha irmã, estamos aí, talvez por longos anos, sofrendo com certas hemorragias interiores, espirituais, certas doenças que vamos carregando, tomando todo tipo de remédio, buscando cura daqui e dali, porque ainda talvez não nos encontramos com a verdade sobre nós mesmos. Porque ainda deixamos-nos ser julgados por aqueles que não nos conhecem, ou às vezes prestamos culto a certas estruturas neste mundo que, em nome de Deus, em vez de libertar e cuidar da vida, oprimem ainda mais e nos fazem sofrer com um sentimento de culpa,
de não aceitação de nós mesmos, de rejeição daquilo que cada um traz na luta do seu viver, aquela mulher encontrou uma esperança. E disse o texto que ela pensou: se ao menos eu tocar no manto dele, eu vou ficar curada. O bonito é que, apesar de toda a sua luta, aquela mulher não desistiu, teve perseverança, porque ouviu a palavra dele, de Jesus. E aconteceu aquele grande momento em que de Jesus saiu aquela força na qual aquela mulher, enfim, desatou todas as suas amarras, se libertou. Deus nos liberta, meu irmão, minha irmã, quando nós também com força vamos ao encontro dele e procuramos deixar que ele nos toque também. Aquela mulher foi destravada no seu interior, como que caiu todo aquele peso que ela trazia de culpabilidade, de medo, de rejeição que sentia pelos outros. Ela foi revigorada. E Jesus sentiu que dele saiu aquela força por causa da fé daquela mulher. E no meio daquela multidão que o comprimia, ele sentiu de perto a diferença da aproximação daquela mulher e perguntou: quem me tocou? Somos capazes hoje também de tocar Jesus com a força desta fé que esta mulher nos inspira. Somos capazes também de sair desta multidão da indiferença e pessoalmente fazer este caminho de libertação, encontrando-nos realmente com a pessoa de Jesus. E aquela mulher, diante da reação dele, ela também teve medo, diz o Evangelho. O que será que iria falar sobre ela? Já vinha tantos anos sendo reprimida, tantos anos sendo julgada, tantos anos legada ao esquecimento. O que ele falaria para ela? E ela escuta aquela palavra única, quando ele diz para ela de maneira tão bonita: filha, a tua fé te curou. É o único momento em que Jesus chama alguém de filha no Evangelho. Talvez para dizer que nós precisamos recordar que somos filhos e filhas de Deus. E isso não é qualquer coisa. Há em nós essa pertença da filiação divina, e a fé nos cura dessa orfandade da vida, porque temos um Deus que é Pai e que cuida de seus filhos e filhas. A tua fé, filha, te curou. E diz ainda mais ele para ela: vai em paz e fica curada dessa doença. Como que Deus deseja que cada um de nós também, seres humanos, homens, mulheres, jovens, crianças, acolhamos esta palavra da sua paz, que não nos deixa imersos na nossa fraqueza, nas nossas faltas, mas nos diz: vão em paz, desamarre esses nós do seu medo, da sua insegurança, da sua fragilidade. A fé cura. Vai em paz. Deus diz isso também para cada um de nós, meu irmão, minha irmã, se estivermos dispostos também, como aquela mulher, de contar-lhe toda a verdade. A verdade que vem dele sobre nós, e não aquilo que os outros dizem.
sobre nós mesmos, sobre os outros, ou aquilo que eu penso que é esta verdade. Mas a verdade é aquilo que é. Então vamos nesta Eucaristia de hoje também pedir esta graça de que em meio a tantos sinais de lutas, de morte, de dor, nessas hemorragias que nós trazemos no coração, na alma, no espírito, nós também saibamos tocar a Jesus com fé e confiança e sentir dele esta força de que tanto necessitamos para sermos curados e curadas. O silêncio agora nos ajude a um instante de recolhimento, tornando esta palavra dele uma oração, um diálogo pessoal.